hora para você receber e para você assistir todos os cultos, né, e todas as EBDs que a gente tem gravado, tá bom? Então vai lá no YouTube e você vai achar lá em vídeos EBD todas as nossas aulas que estão sendo gravadas, tá bom? Tem uma série super legal de arrependimento e essa é sobre José do Egito, tá bom? E só fazendo um recap da última aula que foi o Diego até, esse professor maravilhoso que nos ensinou bastante sobre o José, ele falou sobre José do Egito. E José, ele foi, só fazendo um recap bem rápido dele, ele foi filho de Jacó, ele foi neto de Isaac e bisneto de Abraão. Ele era o preferido dos irmãos, ou seja, ele ganhou uma capa maravilhosa do pai dele, ele era odiado pelos irmãos, sim, ele tinha mais 11 irmãos, e ele era muito odiado pelos irmãos, por quê? Ele foi o dedo duro dos irmãos, que contou para o pai que os irmãos não estavam onde deveria. Ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo. Ele foi comprado por um administrador de Faraó que na verdade, cuidou dele e fez com que ele se tornasse o governante da casa dele. Ele foi cobiçado pela mulher desse administrador que se chamava Potifar. Ele foi jogado na prisão porque ele foi dado como enganador, né? E ele foi jogado na prisão, só que ao mesmo tempo ele cuidou das pessoas que estavam na prisão, ele conquistou a confiança das pessoas que estavam na prisão, ele revelou sonhos e ele foi honrado pelo Senhor quando ele foi levado até Faraó. Ele teve uma trajetória incrível e ao mesmo tempo ele perdoou os seus filhos, ele perdoou os seus filhos, ele perdoou seus irmãos, conquistou uma família e teve seu pai próximo dele de novo. Então a gente conseguiu ver toda a trajetória de José do Egito. E nisso, gente, se eu estiver falando rápido, por favor, levantem a mão, tá? Eu falo rápido, então tem que me policiar. E com isso, com toda essa trajetória que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, a gente consegue ver e a gente consegue tirar algumas lições. E dessas lições que o Diego nos mostrou na semana passada, foi sobre os sonhos. Ele teve sonhos, desde dos sonhos que ele teve com a família dele, até as revelações e o dom do Espírito que Deus deu para ele sobre revelar sonhos. Ele passou por diversos obstáculos, ele foi vendido, ele foi odiado, ele foi enganado, ele foi tido como mau caráter. E ele teve essas realizações, que ele virou o maior governante. Ele foi como vice-presidente dos tempos atuais, se acontecesse. O caráter dele era inigualável, porque ele era gentil, ele era simpático, ele era um homem respeitoso, ele tinha bondade no seu coração, ele era fiel, ele foi fiel a Potifar e ele foi fiel a Faraó até o último. E ele era uma pessoa amorosa. E ele deu muito orgulho e honrou muito os seus pais. Ele cuidou dos seus pais até o último momento, né, e que ele pôde, e ele queria saber de Jacó, porque Jacó estava em outra terra, e ele trouxe Jacó para pertinho dele, e ele deu o melhor, tanto para o seu pai quanto os seus irmãos, ele deu o melhor da terra para viver no Egito. Então ele trouxe lá de Canaã os irmãos e a família dele para morar lá no Egito, bem pertinho dele, para ele continuar vendo o seu pai e os seus irmãos. E ele, o melhor de tudo, ele perdoou. Não é verdade? Então agora a gente vai continuar essa história sobre José do Egito, que a gente tem muito a aprender com ele, viu, pessoal? É isso aí, pessoal. Agradecer a Ilana que fez essa abertura, esse recap. Quem não estava na aula semana passada pôde entender um pouquinho qual foi o contexto. Então, depois de tudo isso que a Ilana falou, que lições a gente pode aprender, né, com José nesse momento desafiador? Porque além das características aí de José que a gente já aprendeu, a gente precisa entender, né, quais são as lições que a gente tem a tomar nos tempos de hoje. É claro, né, que todo mundo quer ser aqui bem-sucedido na vida familiar, na vida espiritual, na educacional, na profissional, na financeira, quem que não quer, e muito menos na vida amorosa, né, gente? Quem não quer ser feliz, quem não quer arrumar um amor da sua vida, né? Quem que não quer isso? Então a gente vai ver agora nos próximos passos as lições de como José, né, que foi essa referência para a gente, ele teve sucesso, ele foi um homem bem sucedido. E quais as lições a gente pode aprender com ele nos tempos de hoje? Então vamos lá. Primeiro de tudo, ele teve uma informação privilegiada. Ah, Felipe, como assim ele teve uma informação privilegiada? Lógico,
Primeira coisa, ele era temente a Deus. Então tá em Gênesis 42:17 que ele mesmo falou para ele, né? Eu sou temente a Deus. Ele, naquele momento que ele estava com os irmãos, né? Que os irmãos ali foram pedir comida para ele prendeu os irmãos, né? Naquela oportunidade, mas nessa frase ele fala: eu sou temente a Deus. Então, o primeiro passo dele que a gente tem que entender e trazer para a nossa vida também que nós precisamos ser temente a Deus, acima de tudo. Com isso, né, ele conseguiu estabelecer o quê? Uma conexão com Deus. A gente vê também nessas duas passagens, né, em Gênesis 48 e Gênesis 41:16, como que ele estabeleceu essas conexões aí com Deus. Na 48, eu peço que vocês acompanhem também aí, na Bíblia de vocês, deixa eu ver aqui. Cada um de nós teve um sonho e tal, ninguém... Então, vamos lá. Deus está... Como é que ele estabeleceu essa conexão com Deus? Através de revelação, de oração, certo? Então, assim, Deus revelou para ele nos sonhos. E essa conexão, né? Porque, assim, você cria uma conexão com Deus. Então, ele era temente a Deus. Então, como que isso o ajudou? Ele revelou dizendo assim, olha... Não sou eu que interpreto os sonhos, não sou eu. Quem me dá essa sabedoria, esse dom, é Deus. Ele fala isso nessas duas passagens. Então, assim, ele estabeleceu essa conexão com Deus, e essa conexão com Deus, nessas duas passagens que a gente vê aí, deu a ele a permissão dele revelar esses dois sonhos para o rei, e mais dois sonhos na prisão. Então, assim, ele era temente a Deus, através de oração, era um cara muito... estudioso, né, sempre temente a Deus, sempre orava, pedia, agradecia, estabeleceu essa conexão com Deus através dessa oração, né, colocou a prova disso, dizendo que, né, acima de tudo não era ele que tinha a sabedoria, ou era ele que interpretava, mas sim Deus, e através disso ele revelou seus sonhos, tanto na prisão quanto para o rei. Então a gente vê isso em Gênesis 41:15, que ele fez exatamente isso. Aqueles sonhos, né, que ele teve, principalmente para o rei, ou seja, teve os dois sonhos, então representava os 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então, assim, a gente vê que ele teve informações privilegiadas por Deus por causa disso, porque ele era temente a Deus, ele tinha uma conexão através de ser temente com Deus, então ele orava. A gente puxa para o dia de hoje, como é que a gente vai ter uma conexão com Deus? Então a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, e a gente precisa estar focado na Bíblia. Então, através disso, a gente pode falar que ele teve sim informações privilegiadas, porque se a gente pensar naquela época lá, imagina quantos reis, quantos sábios, quantos adivinhos o rei tentou fazer com que adivinhasse esses sonhos e ninguém conseguiu. Então, assim, Deus, ele tinha uma conexão muito forte com Deus, e isso foi primordial para ele ter essa informação privilegiada. Então, essa é a primeira lição que a gente pode ter. Ele sabia o significado dos sonhos. A segunda lição que a gente pode falar aqui é sobre planejamento e organização. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Então, beleza. Vamos recapitular, ele estava preso, ele passou 2 anos preso lá. Revelou os sonhos lá dos 2 presos, um voltou a trabalhar com o rei, o outro foi morto, beleza. Aí o rei teve aqueles 2 sonhos, tanto da vaca quanto das espigas lá de milho, beleza? De trigo. Ok, ele teve os sonhos, aí ninguém conseguia revelar, tinha as pessoas lá, os sábios, tinha os adivinhos, ninguém conseguiu revelar. Aí aquele preso lá, lembrou de quem? Lembrou de José, que estava preso. Aí, beleza, o rei mandou chamar, a primeira coisa que ele fez, como a gente vê como ele planejou e como ele teve organização, a gente começa a ver as ações dele. Ele vendeu seu peixe. Em Gênesis 41:33, a gente pode observar que ele vendeu seu peixe, falando o quê? Falando para o rei, né? Você vai precisar de uma pessoa inteligente e sábia para trabalhar. Olha como ele já foi inteligente nessa parte, né? O Deus já foi dando capacidade para ele de falar isso já vender seu peixe, porque hoje em dia, na empresa, onde a gente estiver, a gente tem que fazer o nosso marketing pessoal também, não é mesmo? Não chegar atrasado, fazer as coisas com excelência,
saber comunicar com as pessoas certas, tudo isso a gente pode trazer para o mundo de hoje. Então, hoje a gente também nas empresas, né, no trabalho, na escola, onde a gente estiver, a gente tem que saber vender nosso peixe, falar muito bem da gente, a gente tem que ser muito bom profissional também para isso. E na sequência disso, a gente vê que ele foi o primeiro planejador da Bíblia. Se a gente vê entre Gênesis 41, 33 ao 37 e 56 e 57, a gente vai ver, que ele foi muito sagaz. Então, assim, na sequência, já no Gênesis 31, 34, mostra que ele já montou a sua própria equipe. Então, assim, ele falou assim, legal, você vai precisar de gente sábia, né, e trabalhadora, mas você vai precisar de homens também, né? Então, ou seja, além dele falar dele vender seu próprio peixe, ele já montou a equipe dizendo assim, olha, eu vou precisar também dos melhores. Eu vou precisar dos melhores para ir lá, para montar um armazém, para pesar, para colher a quinta parte. Eu vou precisar de uma equipe para fazer isso, porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então, assim, a gente traz para a vida de hoje a gente não consegue fazer nada sozinho. É muito difícil você ter sucesso sozinho. Então, assim, a gente precisa de uma equipe, de pessoas do nosso lado, de pessoas que nos apoiam. Foi isso que a gente pode aprender aqui com José. Ele já foi criando a sua equipe. E a gente pode dizer que ele foi o primeiro a criar um plano econômico na Bíblia. Pensa, naquela época lá. Legal, ele foi falando ali para o rei, falando assim, a gente vai precisar criar armazéns em vários lugares. Pensa nisso, né? Não é igual hoje, você chega lá e constrói um armazém lá, compra um terreninho, constrói um armazém gigante e faz. Não, naquela época lá ele já teve essa visão, essa sabedoria. Falou assim, a gente vai ter que criar armazém em vários lugares, porque 7 anos agora a gente vai passar de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Então a gente vai ter que ter armazém em vários lugares. E assim, todos deveriam entregar aquela quinta parte para a colheita. Gente, pensa nisso hoje. Como é difícil a gente ver isso daqui hoje, né? De entregar a quinta parte, de poupar. Ele já pensou nisso naquela época. Porque, assim, você passar 7 anos é muito difícil. Imagina vocês passarem 7 anos sem ter comida. Muito complicado. E ele teve essa sabedoria. Eu falo isso porque é muito difícil, porque pensa hoje, você deve ganhar uma mesada, ou quem trabalha ganha um salário. O quanto é difícil a gente guardar um quinto vai salário, guardar, lógico que a gente tem que dar o dízimo, mas pensa além disso, guardar, poupar. É muito complicado, né? É muito mais gostoso gastar. É muito mais, a Ilana tá falando aqui que é muito mais gostoso gastar, e é mesmo. Então, assim, ele já previu isso, então ele já sabia que ia ser difícil e ele bolou essa estratégia. Então, assim, tudo era pesado naquela época. Lógico, chegou uma época que ele não tinha mais controle de tanta fartura que foi nas colheitas, ele desistiu de pesar, porque, ficou abarrofado todos os galpões lá, os armazéns, ficou tudo cheio. E pensa que ele teve que também, né, conseguir uma forma de armazenar que nada estragasse, nada fosse roubado, que nada estragasse. Então, assim, ele conseguiu, então, montar esse plano econômico dessa forma tão planejada e organizada, que é o que a gente precisa ter na nossa vida. A gente precisa se vender, a gente precisa montar uma equipe boa, a gente precisa criar um plano para que a gente tenha sucesso, traçar nosso objetivo. Essa era a parte de planejamento e organização de José. Gente, imagina que naquela época ele não tinha, ele não pegava o iPhone dele ou o Samsung dele e baixava o melhor aplicativo, o Trello, tem vários aplicativos para você se organizar. Ou ele não tinha um planner, imagina que ele não tinha aquele papel planner dele se organizar. Segunda-feira eu tenho que fazer isso, terça eu tenho que fazer aquilo. Vou mandar um WhatsApp aqui para o Kleber para ele se organizar e montar a equipe que vai lá cuidar dos armazéns. Imagina que ele não tinha isso naquela época. Imagina que ele teve que fazer isso, ele teve que reunir pessoas que eram de confiança dele, que ele foi conhecendo ao longo daquele tempo, porque ele não era do Egito, então ele foi conhecendo pessoas, e aí ele foi fazendo tudo isso para se organizar. Então ele se organizou e Deus deu estratégia. Para mim, Deus é um Deus, o maior estratégico do universo é Deus, porque ele é estratégico em todas as ações e em todas as histórias que a gente lê, ele tem uma estratégia, tem um propósito para aquilo, tá? Só um adendo. Vamos retomar aqui. Então, assim, hoje, se a gente puxar no dia de hoje a gente não planeja nada.
falar a verdade, tá assim, do jeito que o vento me levar, as coisas vão. A maioria da gente é assim. A maioria de nós, a gente vai levando por essa toada. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que planejar todos os projetos da nossa vida. Isso é essencial, né? Mas se você tem problema financeiro, poxa, vamos fazer uma planilha, né? Vamos controlar os gastos. Eu quero, sei lá, igual ontem foi falado lá na sala One, poxa, eu quero ser músico, então eu quero ser um músico igual tal pessoa estuda 8 horas música por dia, eu tenho que estudar 8 horas música por dia para chegar nesse nível. Então, assim, o José, ele se preparou e organizou para obter os resultados, não caiu do céu. Entendeu? Por mais que ele tinha aquela conexão com Deus, ele era temente, Deus revelou sonhos para ele teve a informação privilegiada, né, vamos dizer, porque ele tinha essa conexão com Deus, mas ele era muito preparado. Ele sempre foi muito organizado e muito focado para buscar seus resultados. E a gente viu na história que sim, que ele conseguiu. Então, essas lições a gente precisa pegar. A informação privilegiada, que é ter essa conexão com Deus, ter o planejamento, ser organizado, porque Deus, ele não se habita na desorganização. Ele organiza e limpa a nossa casa, gente. Isso é fato. Nossa casa somos nós. Né? Exato. Nossa casa que a gente fala aqui somos nós. A lição 3, o que a gente pode aprender na lição 3? Ele era muito focado, gente, fala a verdade. Eu peguei essa frase aqui do nosso amigo e professor Diego. Foco é o meio de gerenciar os obstáculos para alcançar o objetivo. Gente, vamos falar de José lá naquela época. Nada desviou a atenção dele. Se a gente vê lá em Gênesis 39:8, a mulher lá de Potifar era uma distração, certo? Mas ele manteve seu foco, porque ela lhe chamou ele para ir para a cama, tentou de todos os modos, mas o que ele fez? Ele foi íntegro, ele teve o caráter, foi o que a gente aprendeu na aula passada, e nada desviou sua atenção. Ele se manteve firme ali na palavra. Outra coisa, ele teve foco na vontade de Deus. Se a gente vê em Gênesis 45, de 5-8, poxa, foi aquela época, dá uma procurada aí, Lana, foi aquela época que os irmãos, ele revelou aos seus irmãos que ele era o José, que ele não estava morto, e disse para eles assim, que não precisava ficar triste com o que aconteceu, porque aquilo era um propósito, Deus queria aquilo para a vida dele, que não era para eles ficarem bravos ou chateados com o que tinha acontecido, com o que eles tinham feito, na verdade, com José. Então, assim, ele sempre teve foco, ele não desviou em nenhum momento, por mais que tenham aparecido algumas tentações, algumas outras coisas no caminho, ele ficou preso, sabe? Então, assim, ele teve o seu foco, e principalmente, ele creu na vontade de Deus. Deus tinha um plano na vida dele, e isso se cumpriu. Então, a gente pode ver que José, na verdade, ele teve a fé, a perseverança e a paciência. Gente, só fazendo um adendo de ontem, eu não sei quem assistiu aí o culto do ano, mas ele tomou, o foco dele também foi uma decisão. Imagina se ele tivesse decidido se deitar com a esposa de Potifar. Ele teria uma consequência muito ruim, que ele poderia ter sido morto. Então, assim, o foco também nos leva às nossas decisões. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir em nome de Jesus, porque se for pela gente, a gente não consegue nada. Então, são decisões na nossa vida que a gente tem que tomar. E sempre direcionadas, como desde o primeiro item que o Fê falou aqui, que é orando, tendo essa conexão com Deus, tá bom? Só esse adendo. É isso aí. Então, assim, hoje, se a gente trazer para o dia de hoje, hoje, quantas vezes a gente já não desistiu de alguma coisa? Por exemplo, eu vou estudar inglês. Poxa, a gente tenta estudar inglês, daí você fala, poxa, mas é tão difícil de aprender, vai lá e desiste. Eu quero tocar violão. Poxa, mas dói tanto o dedo, vou desistir. A gente desiste de tudo, de coisas pequenas. Imagine se José tivesse desistido. É muito fácil desistir, não é? Então, é o que a gente não precisa ter hoje. A gente precisa fazer o quê? Traçar nossos objetivos, prazos e ter foco e completar. Então, assim, poxa, daqui 5 anos eu quero estar formado em engenharia e quero estar falando inglês. Gente, faça o seu planejamento para isso. Faça, tenha foco, cumpra todos os estudos que você tem que fazer, faça tudo com excelência, que era isso que José fazia. Essa é uma das lições aqui que a gente fala de José, que a gente pode levar até hoje, que é muito difícil ter foco, fácil não é. Não, mas né? da nossa viagem. Pode falar.
A Ilana vai falar de um exemplo de foco aqui. Gente, eu tinha um sonho muito grande, desde quando eu tinha 15 anos, na verdade, de conhecer a Disney, era o meu maior sonho. E, enfim, passaram-se anos e eu não tinha conseguido ainda cumprir esse sonho. E sempre deixava ele lá nas minhas metas, quando eu começava, no começo do ano, eu faço no caderninho assim, metas para o ano X, metas para. E eu fui fazendo isso. E desde quando eu conheci o Fê, esse sonho estava lá, e ele estava nos top 10 dos meus sonhos do ano. Só que quem disse que eu me programava? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 20 anos, e eu ganhava até que um salário bom. E assim, como o Fê disse, se planejar e guardar é muito difícil. Eu não ganhava mesada na época, então eu ganhava assim, meu pai vai sair, meu pai dava um dinheiro, mas eu não guardava também, tá, gente? Eu preferia comprar brusinha do que eu guardar o dinheiro, guardar aqueles R$ 50, aqueles R$ 20, que eu poderia estar montando uma poupança para eu conseguir viajar. Enfim, passaram-se muitos anos, a gente, antes de casar, falou, vamos, aí a gente não conseguiu por problemas financeiros, enfim, a gente quis casar, quis fazer festa, apartamento, e aí a gente foi vendo que vai virando uma bola de neve, gente, é muito engraçado. E aí, até que quando eu fui fazer 30 anos ano passado, a gente falou, não, a gente tem que tirar esse sonho do papel. Aí a gente começou a orar, gente. Primeiro de tudo, a gente começou a colocar isso em oração. Parece bobo, mas não é, era o meu sonho. E aí, no ano que eu fiz 30 anos, eu consegui conhecer a Disney, mas foi assim, com oração, com planejamento, então a gente se planejou porque não foi uma viagem barata. Então a gente teve que se planejar financeiramente, no trabalho, com as coisas que a gente tinha também, então, assim, com as outras coisas que a gente tinha que pagar no meio do caminho. E, assim, foi um planejamento um pouco mais rápido, porque aconteceu tudo muito rápido. Deus nos honrou com muitas coisas. Então, quando você ora e quando você coloca a sua meta ou o seu objetivo que você quer, o seu plano, na verdade, Deus ele vai te abençoando, ele vai abrindo as portas. Aí você fala, Deus, vai. Você não está fazendo isso. Você até duvida de Deus, porque Deus começa a te dar as coisas e fala, Deus, vai. Um exemplo disso foi que a gente conseguiu uma passagem por R$ 1.000, que na época era impossível, a gente conseguiu, e aí eu olhava para a cara dele e falava, amor, nada a ver, Deus, olha, surtou aqui, não é nada disso. Ele, não, amor, tá aqui, vamos. E assim, Deus vai mostrando e a gente que não vai querendo ver. Então, a gente teve foco, a gente não desviou a atenção, a gente falou, nosso objetivo é ir para conhecer tudo que a gente quiser, e assim, Deus vai nos abençoar. E lá a gente foi, a gente conheceu, eu sou muito feliz, e em maio faz 1 ano que a gente foi. Então, assim, o desejo do meu coração foi atendido. Eu tinha 30 anos, então foi numa fase em que a minha vida estava transformando também, eu passando de etapas da vida, né? Então foi muito legal. E quem foi comigo foi meu marido, em quem não tinha o sonho de ir e quem se apaixonou também pelo lugar, e ele embarcou junto comigo no meu sonho. Tá? Então, assim, é super importante que vocês orem, quem não namora, quem não é casado, mas, assim, estejam em contato com seus pais também, para os seus pais orarem junto com vocês. Minha mãe e meu pai e a mãe do Fê, foram fundamentais para a gente também, porque eles oraram e eles pediram para Deus também nos ajudar nos nossos sonhos. E eles que nos sustentaram em oração nesse momento, tá? Eu vi aqui que o Kleber pediu para o Felipe falar também um exemplo dele, é isso? Coisa rápida, Lana. Não, é o seguinte, você falou de viagem aí. Eu também ainda tenho, né, muita vontade de viajar para fora. Em 2018, graças a Deus, eu consegui ir para o Canadá. Só que fiquei 1 mês lá fazendo intercâmbio. Só que dessa viagem eu fiz, tipo, eu contratei uma agência e fiz, né? Eles me deram todo o suporte e tal. Aí agora, ano passado, eu fiquei com muita vontade de ir para a Espanha praticar meu espanhol. Porque eu trabalho com comércio exterior e eu achava muito importante para minha vida profissional, né? Aí, a princípio, eu nem ia, porque eu achava que os valores eram muito caros, tal. Nem cheguei a pesquisar a princípio. Mas aí, numa das agências, eu perguntei os valores e vi que estava mais ou menos próximo. Por exemplo, em vez de ir, sei lá, para Chile, Argentina, o valor não estava tão distante quanto eu imaginava para ir para Espanha. Só que aí eu me desafiei e falei, bom, como eu já fiz o primeiro com o acompanhamento da empresa, e eu vou tentar fazer isso sozinho para diminuir os custos. Aí eu comecei a correr atrás, me planejei tanto financeiramente quanto correr atrás de hotel, correr atrás de passagem, escola, essas coisas, e consegui.
Lógico, não saiu como eu queria tudo, porque Deus que manda no final das contas, né? Por causa dessa pandemia, eu ia estar lá agora, ia estar voltando hoje, inclusive, mas aí eu tive que jogar para o ano que vem. E isso que você falou de planejamento é muito importante mesmo. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente sempre ter em mente, que por mais que a gente queira realizar nosso sonho com, às vezes, pressa, sabe, o quanto antes e tal, a gente tem que ter na cabeça que tudo tem o seu tempo na nossa vida. Porque às vezes, por exemplo, eu já terminei a faculdade, agora eu tô na época de pensar na minha pós, todas essas coisas, então eu tô em condições de guardar um dinheiro para fazer esse tipo de viagem. Agora tem gente que ainda tá estudando, tá fazendo cursinho, essas coisas. Então, por mais que queira, tem que saber entender que às vezes não é o tempo agora. Porque você pode acabar atrapalhando o que você tá fazendo, porque vai consumir muito dinheiro. Então, aguardar um pouco, economizando o que puder, para quando chegar a época certa, você ter mais condições de fazer, entendeu? Aproveitar ao máximo também. Legal. Ótimo testemunho, gostei. É isso mesmo, Kleber. Então é isso, gente. A gente precisa de foco, fé, perseverança, paciência, principalmente, né? Que aqui no caso de José, ele foi muito paciente, né? Agora, a próxima lição que a gente pode aprender aqui, que foi a liderança, gente. Ele era um líder. A gente vê isso em Gênesis 39 e 21. Até deixei aberto aqui, cara. Porque, assim, ele foi preso, pensa, né? Ele foi primeiro assim, ele foi vendido lá para Potifar, ele chegou, Potifar deu todo o poder para ele. Então, assim, beleza, daí aconteceu tudo aquilo com a esposa, ele foi preso, ficou 2 anos. Mano, só que assim, chegou na cadeia, ele era tão simpático, que tá escrito isso lá no 39, 21. Deixa eu ler aqui. Vamos ver aqui. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Então, assim, ele era um líder. Ele era líder, ele era simpático, era um cara que fazia por ter relacionamento. Então, isso a gente já via também na vida de José. Outro exemplo que a gente pode ter é em Gênesis 37, de 5 e 7, e 37, 9. Assim, então, ele já teve sonhos. Deus deu sonho de liderança para ele naquela época, quando ele estava com os irmãos. Então, ele sonhou, né, um exemplo, que todo mundo se prostrava diante dele, depois sonhou de novo 2 vezes isso. Então, assim, Deus já estava dando sinal ali para ele que ele era líder. Então, a gente precisa ter isso dentro da gente. A gente tem que, sabe, liderar, tem que ir para cima, tem que pedir oração mesmo para Deus, tem que ser um bom gestor, tem que ser um bom filho, tem que ser, sabe, um bom profissional. A gente tem que ser líder. A gente tem um chamado de Deus nas nossas vidas. A gente tem que crer nisso. A gente tem. Então, se a gente pensar, foi mais ou menos assim. José, ele soube aproveitar, porque assim, Potifar e o rei, eles deram, imagina que eles deram toda a carta branca para ele. Então, assim, ele soube aproveitar isso na vida dele. Ele soube aproveitar, porque ele foi muito competente, ele foi trabalhador, sabe? Ele teve relacionamento. Então, desde aquela hora lá que ele teve a conexão lá com Deus, sabe? Disso resultou ali que ele revelou ele vendeu seu peixe, ele falou, ó, tem que ser um cara sábio, inteligente, né, quem sabe não sou eu, mais ou menos assim, ele dizia, poxa, mas mais ou menos assim, então, se for eu, se você estiver pensando que sou eu, coloca esses caras bons aqui do meu lado também para eu conseguir. Então, assim, ele já tá líder, ele era líder, então Deus já tinha revelado isso para ele lá na cadeia. Ele era um líder, ele conquistou todo mundo, ele conquistava tanto o Potifar, ele conquistou tanto o rei, porque tanto é que os dois eram carta branca para ele. Depois, na prisão, poxa, quem, né, vai pensar assim, o cara foi jogado na prisão, vai ser esquecido lá. Imagina, que nada, foi tão simpático, ele era tão líder que o carcereiro, ele virou gerente dos presos. É uma coisa que hoje em dia a gente tem que colocar na nossa mente. Então, assim, hoje é muito fácil, a gente fala assim, não quero assumir nenhuma responsabilidade, tanto de trabalho, poxa, porque assim, é cansativo ter que estudar, poxa, o professor quer dar um livro, poxa, tem que ler não sei quantos livros na escola, poxa, o ministério é tão difícil, igual ontem a gente estava falando lá na sala One, poxa, é tão difícil você ter um ministério, às vezes você fala assim, vou ser professor lá das crianças lá no maternal, poxa, é tão difícil, porque é criança, que não sei o quê. A gente sempre coloca um empecilho nas coisas, então assim, é difícil ter responsabilidade, porque lógico, é cansativo e toma o nosso tempo, então a gente precisa fazer tudo muito bem feito, né? A gente não pode murmurar, que era coisa que ele não fazia,
e a gente tem que sempre traçar o nosso plano e seguir ele em frente, tem que ser sempre traçado, bem bonitinho, a gente tem que crer sempre orando, pedindo orientação para Deus, a gente tem que se arriscar, isso mesmo, a Ilana está soprando aqui no meu ouvido. E uma lição que a gente pode aprender aqui com ele é falar. São várias. Né? São várias, a gente teve várias, mas assim, ele foi humilde, generoso e um cara de família. Pode ver que ele foi preso, ele foi vendido, mas, ele não murmurou. Você não vê assim na Bíblia relato que ele, nossa, que saco, nossa, fui vendido, não sei o quê, tô na prisão, ai, poxa, que mancada. Ele não fazia isso. Murmurar não estava dentro dos planos de José. Então ele era um cara que não murmurava. Ele deu tudo do melhor para os seus irmãos, né, para sua família. Então assim, se você vê em Gênesis 42, 25, apesar de tudo, aquela primeira vez que os irmãos vão lá, né, ele já descobre que são os irmãos dele e tudo, ele manda tudo de bom e de melhor. Tipo, ele manda as melhores comidas, especiarias, ele manda, tipo, dinheiro de volta. Então assim, ele era muito família, né? Ele sempre preocupado, e ali você vê que ele era sempre preocupado com Jacó e Benjamim. Em Gênesis 43, 30, fala que ele chorou, que ele se emocionou, porque na hora que ele viu o Benjamim, ele não aguentou, ele foi às lágrimas. Então, assim, o que eu quero trazer é que a gente precisa, sim, ser humilde. A gente precisa murmurar na nossa vida, a gente precisa, sabe, não reclamar. Poxa, hoje tem que ir em tal lugar. Poxa, hoje tem que ir no culto. Hoje vai ter não sei o quê. Hoje vai ter que estudar aqui, nossa, o professor passou 20 páginas aqui de matéria. Poxa, não murmure, faça o seu melhor. Seja generoso com o próximo. Hoje, a gente pode trazer poxa, tem tanta missão que é feito, tem tanto missionário na IF, tem tantas pessoas que estão na rua, se a gente precisando de comida, hoje, num momento difícil que a gente está passando, muita gente está passando aperto, muito velhinho que não pode ir no mercado, tem que ser generoso. A gente tem que ser assim, e a gente tem que ser uma pessoa, tem que ser de família. A família tem que estar do nosso lado, igual a Ilana falou, poxa, era um sonho meu, minha mãe estava orando, meu pai estava orando, sabe? Então, assim, a gente tem que ser família, a gente tem que ser apegado a isso. Posso falar? Pode falar. Por exemplo, essa coisa de ser generoso, eu e o Fê, a gente mora num apartamento, e aí a gente tem um grupo lá do pessoal do prédio. A gente sabe que tem alguns velhinhos. O que a gente colocou? Como a gente sai mais para ir no mercado, a gente não estava saindo tanto, a gente mandou uma mensagem lá falando, quem for do grupo de risco, quem não puder sair, nos avise que a gente vai sair para comprar, para ir no supermercado e para comprar as coisas, vocês avisam a gente, né? Obviamente eles vão dar o dinheiro e a gente compra para vocês não se arriscarem, né? Então, assim, são nas pequenas coisas, são nas sutilezas. Foi uma forma generosa da gente ajudar o próximo, da gente estar abençoando a vida do próximo. Outra coisa que a história de José me mostra também, que uma coisa que eu sonhei e que eu me planejei e que Deus também me concedeu, foi a minha mudança de emprego. Quando eu saí, eu sou publicitária, eu trabalhava em agência de publicidade, que é muito legal. Eu trabalhava com Havaianas, eu trabalhava com C&A, é muito legal, são marcas que você se entrosa, só que não estava no coração dos meus pais e nem do Felipe que eu continuasse lá, porque eu não tinha muito horário. Então, eu saía muito tarde todos os dias e eu me empenhava muito, porque eu queria dar o meu melhor e aprendi isso com o pastor Reinaldo, que a gente tem que sempre fazer tudo com excelência, em tudo que a gente faz, dando aula aqui na EBD, trabalhando, varrendo o chão, lavando a louça ou estando no trabalho, você tem que fazer com excelência. E aí, aprendi isso com meus pais também. E aí, eles começaram a orar e eu também, para eu virar cliente, ou seja, para eu estar dentro da marca em vez de eu atender a marca. É meio complicado, mas é fácil. E aí, Deus me concedeu o desejo, né, e falou, filha, vou te dar. E isso foi uma coisa que eu orei, que eu me planejei, e que hoje eu, graças a Deus, estou cumprindo o que o Senhor quer, esse propósito na minha vida, que é trabalhar dentro de uma marca. Mas foi todo um planejamento, eu tive que passar e ficar 7 anos em agência de publicidade, o que me deu uma carga muito grande de conhecimento, então aprendi muitas coisas que se eu tivesse ido só para a marca eu não conheceria, e também pessoas que eu conheci, que são amigas e que eu posso falar da palavra. Então Deus, ele é estratégico, como eu falei lá no começo, ele é estratégico,
E ele tem um propósito em todas as coisas. É isso aí, Lana fala pouquinho, né? Então vamos lá, para a gente refletir e praticar. Então, assim, só fazendo um recap aqui. Então, as lições que a gente aprendeu aqui com José, trazendo para os dias de hoje, né? A gente precisa, então, ter uma informação privilegiada. É o quê? Ter aquela conexão com Deus, orar, né? Pedir para Deus revelações, não daquele jeito, né? Que a gente vê aí, às vezes, nos memes, né? Tipo, Deus, se for da sua vontade ficar com aquela pessoa, aí Deus vai e mostra que não é aquela pessoa, aí você fica bravo. Não. Siga a vontade de Deus. Ter planejamento, ser organizado, assim como José foi. Então, planejar é tudo, sabe? Ter pessoas ao seu lado, montar uma equipe, ter sua família do seu lado. Se você não tem uma equipe, é um projeto pessoal, tenha seus pais, tenha seus avós, tenha pessoas que possam orar com você. Tenha foco, né? Foco, não desviem por nada, porque é muito fácil depois aqui a gente está falando de pessoas que às vezes nem entraram na faculdade, mas depois que você entra na faculdade fica, né, complicado. Poxa, não é complicado. Mantenha seu foco. Qual que é seu foco? Meu foco é me formar. Eu quero falar inglês. Eu quero fazer igual o Kleber falou. Poxa, eu quero fazer o intercâmbio e eu quero fazer segundo intercâmbio. Não, eu vou ter foco. O que eu preciso para isso? Eu preciso estudar tantas horas por dia. Eu preciso trabalhar para ganhar tanto, economizar tanto por mês. É assim que eu quero ser. Liderança. Seja o líder. Busque. Seja humilde. Seja generoso e seja de família. Né? Se inspire em heróis da Bíblia, gente. Tem um monte de herói na Bíblia, né? Para gerenciar suas vidas, seus projetos, e só assim a gente vai ter sucesso. Ô Diego, agora eu pedi para você dar uma pausa aí no vídeo, que daí o pessoal aqui vai poder ficar mais à vontade para debater os assuntos aqui, tá bom? E agora vocês podem ligar